caso eu vou deixar o meu filho aqui, e aí eu vou trazer o dinheiro e vou buscar o menino, só que ela não voltou. Amém? E daí, meus irmãos, talvez eu não possa dizer, meu Deus, olha o que o Satanás faz. Não. Na vida de quem tem plano nas mãos do Senhor, até as coisas que parecem estar tudo errado, tudo pertence a Deus. Amém? Aleluia. Só que aí, meus irmãos, um homem já de idade avançada, meu avô, foi lá, se compadeceu da situação. Aí a Jesus e não, eu vou pagar a dívida e vou pegar o menino. Então fui para casa dele, fui criado. Vamos pular alguns anos aqui, vamos pular 5 anos para frente, amém? Fui criado com meu avô, aquele homem de idade, vindo do interior, sem conhecimento de letras, sem conhecimento de escritura. O que ele sabia fazer era trabalhar com agricultura, que era o que ele fazia, amém? Um trabalho muito honroso. Aleluia, Jesus, porque, meus irmãos, ele, já com idade avançada, de 60 e poucos anos, ele pegava sua bicicleta, colocava sua enxada, suas máquinas e saía trabalhar para sustentar a mim, o meu irmão e o meu pai que havia voltado, que tinha na época 20 e poucos, 30 anos, amém? Só que não trabalhava, né? Trabalhava, aí já viu. Aí sobrava tudo para aquele senhor sustentar, amém? E irmãos, o tempo foi passando, meu pai conheceu uma pessoa em Esteio e se mudou para Esteio. Então ficou eu e meu irmão ali. Só que, irmãos, o tempo foi passando, e isso é uma coisa que passa, irmãos. Não perca tempo, amém? O tempo passa, aquele homem, a idade foi se avançando, as forças foram se passando, amém? Então, o que ele resolveu fazer? Não tenho como criar, não tenho como trabalhar. Eu vou colocar essas crianças no abrigo. Então, meus irmãos, ali foi eu e meu irmão, colocados numa casa de menores, no orfanato, no abrigo, amém? Irmãos, a situação com meu avô já estava ficando bem complicada. Por isso que ele teve que colocar a gente ali, amém? Eu lembro, meus irmãos, que muitas das vezes, final de ano, quando a gente morava com ele, chegava final de ano, a gente olhava o vizinho assando uma carne, a gente olhava o outro soltando fogos, as crianças recebendo presentes, e a gente, o que tinha para comer dentro de casa era um arroz. E às vezes, quando meu avô conseguia comprar um espetinho, alguma coisa para trazer para casa, e um suquinho de uva. Esse era o nosso fim de ano, era o nosso Natal, o Ano Novo. E muitas vezes foi assim, amém? Até a gente ir para o abrigo. Nessa casa, meus irmãos, aonde ficavam os abrigados ali, a gente já chegou no primeiro dia. Eu lembro como se fosse ontem, pela noite, amém? E ficamos sentados no lugar, e a noite foi passando, o tempo foi passando, a madrugada foi chegando, outras pessoas maiores. Ah, vocês chegaram hoje, chegamos hoje. Então vocês vão ter que passar por um certo batismo. Irmãos, e ali a gente apanhou. Amém? Ali a gente apanhou. Eu e meu irmão apanhamos. E o tempo foi passando, a nossa criação foi sendo aquela. Fomos se acostumando com aquela situação. Quando chegamos na escola e contamos, onde é que tu mora? Ah, eu moro no abrigo. Perdemos todas as amizades. Ninguém queria brincar com as crianças do abrigo. Ninguém queria fazer amizade com aquelas crianças do abrigo, porque não tinha uma mochila nova, não tinha um calçado bom, não tinha um caderno novo, era tudo coisa doada, amém? Então a gente já era desprezado já desde o colégio ali, desde o colégio, tirando, meus irmãos, quando a gente é criança e não tem instrução dos pais, não tem nem pai para dar instrução, não tem mãe, não tem nada, a gente começa a querer seguir outros caminhos, e eu queria andar com uma certa malandragem. Eu lembro, meus irmãos, tinha ali por volta de 12 anos, queria andar com os malandros. E um dia eu não fui jogar bola com um rapaz que trabalhava na boca de fumo e não furei a bola do homem. Irmãos, enquanto aquele homem era vivo, ele tentava me matar. A vida dele era para tentar me matar. Amém? Desde já era perseguido. Hoje eu entendo, meus irmãos, o cristão ele é perseguido. Acho que é desde criança já era, amém? Então, meus irmãos, eu lembro que eu ia dormir, eu ficava olhando, que tinha uns furos na janela, eu ficava olhando, uma hora ele vai chegar, e ele chegava. Chegava, ele batia, perguntava, se eu estivesse ali eu tinha que fugir, amém? Até que um dia eu estava com ele sentado, tinha feito as pazes, chegaram e mataram ele do meu lado, amém? Foi um livramento que Deus me deu, isso pequeno, a gente não está falando de adolescente que sai por aí, eu pequeno, 12 anos, amém? Já largado neste mundo. Podia ter acontecido muitas coisas piores, seguido caminhos piores. Mas eu creio, meus irmãos, que o mapa da minha vida já tinha sido traçado por Jesus. Amém? E, irmãos, o tempo foi passando, o tempo de abrigo foi passando, finais de ano foram chegando. Só que uma coisa, meus irmãos, que entristecia muito naquela época,
Naquela época, amém? Agora a gente já está maduro, amém? Era, meus irmãos, os dias como hoje. Ah, mas por quê, irmão? Era sábado, irmão não gostava do sábado. Que dia amanhã? Amém? Dia dos Pais. Agora os irmãos imaginam duas crianças no abrigo sabendo que tem pai, tem mãe. Aí tu vai para a escola, a semana inteira ensaia uma apresentação para apresentar para o homem, com as outras crianças. A semana inteira fazendo desenho. A semana inteira se preparando para uma apresentação para o seu pai. Mas tinha certeza que ele não estaria ali. Amém? Era vivo, era bem. Ele é vivo, mas ele era bem, agora não é bem. Estava bem, era encarregado. Tinha carro, tinha casa. Só que a gente estava lá jogado. Dia das Mães, a mesma coisa. O que eu fazia? Eu fazia uma lembrancinha para meu irmão fazia para mim. E era aquilo ali que a gente tinha. Eu vou tentar, meus irmãos, ser mais rápido aqui por causa do horário. A gente tem um horário a cumprir. Então, irmãos, e a vida foi passando até a gente ser adotado por uma tia minha, aonde eu achei que, meu Deus, agora eu fui adotado. Eu ganhei a vida. Foi legal. Só que, irmãos, foi tudo ao contrário. Dali pra frente, foi só para trás. Amém? Porque, irmãos, dentro da casa dessa mulher, ela conheceu um homem também usuário de drogas. Amém? A qual, meus irmãos, tudo que tinha dentro de casa podia valer 50 centavos ou 10 centavos, o homem vendia. Amém? O irmão deve estar pensando, os casacos, roupeiro, coisa de banana, irmão. Pacote de arroz, irmão. Pacote de feijão, qualquer alimento que tivesse no armário, já era motivo para o homem lá pegar R$1, R$2 e juntar R$5, que era o valor da droga que ele usava. E, irmãos, aí a gente começou a passar por uma situação mais apertada. Amém? Porque no abrigo a gente tinha o que comer. Ali a gente não tinha o que vestir, não tinha o que comer. Amém? O inverno chegava. Dias frios, meus irmãos, a gente tinha que ir para a escola de chinelo. Amém? Chegava encarangado na escola. Irmãos, teve muitas das vezes que eu chegava em casa, tirava a roupa que eu tinha ido para a escola, toda rasgada, e tinha que dar para o meu irmão para ele ir de tarde. Amém? Mas era aquilo ali, porque tinha 7 crianças dentro de casa. E dessas 7 crianças a gente era um dos maiores, amém? As outras eram tudo menores. Muitas das vezes, irmãos, a gente tinha que ir para o rio pescar para ter o que comer dentro de casa. Se juntaram, meus irmãos, como a gente era entre 7, os maiores, de 2 em 2. Pegava, saía pelas ruas, procurando padaria, procurando mercado para pedir coisas. E ganhava ali, meus irmãos, pães de 5 dias. Se jogasse na cabeça de uma, matava na hora. Ganhava ali, meus irmãos, resto de osso nos açougues. Mas dava para botar no meio do arroz, dava para arrumar um feijão. Amém? Alimentos vencidos. Eu recordo, meus irmãos, que semana passada eu ainda fui nessa cidade. E eu fui lá no mercado. E eu olhei, meus irmãos, nesse mercado e olhei aquele latão de lixo na frente do mercado. E me veio uma lembrança de quando eu era pequeno, a gente entrava para dentro daquele latão, porque o mercado é grande. Então, eles jogavam muita coisa ali, a gente entrava para dentro daquele latão e catava o que tinha. Tomate, frutas, o que tivesse ali a gente catava. Não interessa se estava vencido, era o alimento. E assim a gente foi vivendo. Hoje, irmãos, eu chego em casa, eu passo um café, tomo um café, às vezes eu fico lembrando que muitas das vezes, irmãos, o nosso café durante a tarde, ou quando não era aqueles bolinhos fritos, quando tinha farinha, amém? Para fazer o bolinho frito, quem conhece o bolinho frito? Amém? Aí o café não tinha café, era o café de açúcar queimado. Meu Deus, só meia dúzia conhece bolinho frito. Meu Deus, amém? E o café, meus irmãos, era o café de açúcar queimado. Queimava aquele açúcar, despejava uma água e aquele caldo preto que saía era o café. Quando não era um chá de laranja, que tinha que ir lá e pegar um chazinho e tomar um chá. Muitos aqui conhecem, né? Amém? E assim, meus irmãos, era a nossa vida. Chegava de noite, se estava chovendo, não tinha ido pescar para comer nada. Amém? A minha tia só falava, dorme e amanhã tu come na escola. Dorme que tu não vai ver a fome chegar. E aquilo doía, meus irmãos, dói no coração de uma criança saber meu pai agora deve estar comendo uma comida muito boa lá na casa dele, com carne, todas as refeições. E a gente aqui mal tendo um arroz para comer. E quando tinha que dar para os pequenos. No colégio, todas as merendeiras já conheciam. Chegava bem cedinho no colégio, já chamavam para tomar café. Amém? E o tempo foi passando, irmãos. O tempo foi passando. Então ali eu, por volta dos 15 anos de idade, eu olhei para minha tia e disse,
quero essa vida para mim. Porque, irmãos, eu não aguentava mais. A gente fazia o que podia. Amém? Via uma areia, um negócio na frente de um pasto, botar para dentro, trabalhava do jeito que podia. E o homem roubava tudo. E sempre aquela miséria. E eu disse, eu não quero mais isso para mim. Aí ela deu risada de mim. Amém? Talvez você está passando por uma situação assim. Você tem um plano na tua cabeça, tem um plano na tua mente, estão dando risada. Estão olhando e estão te desprezando. Mas presta atenção no que Jesus quer falar com você. Amém? Irmãos, eu disse que eu não queria mais aquela situação. Então, irmãos, eu trabalhei. Eu consegui, meus irmãos, o dinheiro da passagem para ir procurar meu pai. E eu pensei, não importa o que ele vai dizer, eu vou lá morar com ele. Eu vou trabalhar com ele, eu vou fazer minha vida. E juntei, porque eu tinha um sonho. Amém? Só que na época, meus irmãos, eu lembro que o sonho que eu tinha não era que nem dos irmãos, das irmãs. Eu quero ter um carro, uma casa. Só para os irmãos terem uma ideia, o meu sonho era me sentar numa lancheria e pedir um refri de uva e um pastel. Esse era meu sonho. Porque eu via todo mundo fazendo e eu nunca tinha feito com 15 anos de idade. Amém? Aí a gente vê jovens hoje que tem tudo dos pais. Crianças que têm tudo das mães e vive reclamando da vida, né? Vive reclamando da vida. Isso eu não quero. Fica 3 dias sem comer para ver se até pedra não come. Amém? Então, irmãos, eu juntei aquele dinheirinho e vim. De bermudinha, os dedos virados só em anel, queria ser malandro. E vim para Esteio. Fui lá para Esteio, achei a casa do meu pai, conforme tinha o endereço lá no abrigo, achei, cheguei, bati palma. Não tinha ninguém, esperei. E o homem veio do serviço. Olhou e disse, o que tu está fazendo aqui? Irmãos, aquilo para mim foi um choque. Meu Deus, meu pai. Ele disse, o que tu está fazendo aqui? Não era para te estar lá na casa da tua tia? Ele disse, não, vim morar com o Senhor. Já estendi os braços com um abraço. Não, pode sair. Da onde tu veio, tu volta. E irmãos, eu tive que me humilhar ali, porque eu não queria voltar para lá. E eu disse, não, eu preciso só de uns diazinhos. Então ele falou, tu fica 1 semana na minha casa e depois tu volta para lá, porque eu já tenho meus outros filhos para criar aqui e não tem como estar contigo aqui. E irmãos, eu fiquei 1 semana dentro da casa daquele homem. Entrei na sexta e ali foi, meus irmãos, durante essa semana. Ia comer um prato de comida, eu humilhava. Mas tá louco, já vai comer, não traz um pacote de arroz para dentro de casa e quer comer. Ia tomar um banho, não ajuda com R$1 para pagar a conta de energia e quer tomar banho quente. O homem ia lá e desligava a chave do chuveiro, era banho gelado. Eu lembro, meus irmãos, até hoje, do dia, meus irmãos, em que eu coloquei o prato de comida na mesa. E ele olhou para mim e disse, tu tá com fome, né? Não tô sentado na mesa a troco. Com fome? Aí, irmãos, ele falou assim, qual que tu prefere? Tu ficar com fome ou tomar um tapa na cara e comer um prato de comida? Irmãos, ali eu disse, chega. Amém? Não quero, mas olha a humilhação que eu estou passando dentro da casa desse homem. E irmãos, no outro dia chegou o dia que eu tinha que ir embora. E eu ficava pensando para qual rua eu vou ir, para qual viaduto eu vou ficar, debaixo de que parada eu vou dormir. Amém? E irmãos, eu fui procurar serviço. E eu procurei serviço, eu procurei escola, e todo mundo, não, tem só 15 anos, vai trabalhar que jeito? Mas eu faço de tudo. Eu queria trabalhar, eu queria mudar minha vida, mas para Guaíba eu não ia voltar. Amém? E aí, meus irmãos, era só não. Até, meus irmãos, que na sexta-feira, por volta das 5 horas da tarde, já terminando o dia, amém? Eu olhei uma oficina, digo, eu vou bater ali, vou perguntar. De repente eu trabalho ali só em troca de algo para comer, fome já não vou passar. Até, meus irmãos, que eu cheguei e bati na oficina do irmão Jacir. Olha a bênção. Amém? Para resumir aqui, na qual, meus irmãos, ali me deu a oportunidade que hoje eu sou muito grato, aonde eu pude aprender, meus irmãos, que até aquela época era a minha profissão, eletricista automotivo. Aprendi muito com eles. Aprendi muito, meus irmãos, dessa profissão, mas o mais importante, me foi apresentado Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O irmão Jacir, ele é testemunha da maneira que eu cheguei naquele portão. Que muitos aqui, muitos da sede, que se dizem santos, aleluia, que sobem no altar para pregar amor, mas se eu chegasse daquela maneira no seu portão, me corria. Amém? Porque eu cheguei sujo, eu cheguei de bermuda, eu cheguei com um anel em cada dedo,
o cabelo desse tamanho, amém, falando gírias, todo estranho, ali, meus irmãos, eu sabia que eu não estava de maneira alguma na imagem e semelhança do Criador. Eu estava do jeito que o diabo gosta, mas do jeito que Jesus também gosta de trabalhar. Glória a Deus. Amém? Santo nome do Senhor. Com 15 anos de idade ali, meus irmãos, eu olhava os seus filhos cantando, tocando, e eu dizia, meu Deus, o que é isso que sai da garganta dessas pessoas quando eles cantam? Parece que estão contando a minha vida, parece que estão falando comigo mesmo, e eu queria aquilo para mim. Alô. Então, meus irmãos, me foi concedida a oportunidade de aceitar a Jesus, amém? Mas, irmão, eu estou todo errado, eu estou todo sujo, que nem estava o irmão. Irmão, Jesus não quer pessoa exaltada, era como o irmão José estava falando. Aleluia. Jesus, ele quer aquele sujo, ele quer aquele imundo, ele quer tirar aquele que está lá no fundo do poço. É ele quem faz a obra, e a obra é grande. Santo é o nome do Senhor. Para resumir, aceitei a Jesus, Deus trabalhou na minha vida. Aí, irmão, tu voltou lá? Voltei. Quando eu voltei, meus irmãos, na cidade onde eu morava, a primeira coisa, eu fui na escola. Eu quero ver meus professores. Ninguém me conheceu, eu passava e meu professor nem conhecia. Claro, não conhece. Amém? Não conhece, mas aí a gente cumprimenta, a gente conversa. Ah, é o Renan, amém. Eu voltei lá, meus irmãos. Eu voltei lá com o meu carro. Eu voltei lá, meus irmãos. A primeira vez que eu voltei ainda não tinha minha casa, mas hoje eu volto lá, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. Amém? Consegui, meus irmãos, sair ali desse serviço onde eu trabalhava com o irmão Joacir, com muito conhecimento. Comecei a trabalhar numa outra empresa, trabalhava para a RGE. Amém? Já tinha o conhecimento na área da elétrica automotiva. Trabalhei na RGE, tenho conhecimento da área de elétrica de rede. Amém? Aí, passou um tempo na RGE, eu saí da RGE e abri empresa para mim mesmo. Hoje eu trabalho para mim mesmo. Amém? Hoje eu uso meu CNPJ. Hoje, meus irmãos, eu sou formado em bombeiro civil, sou formado em elétrica automotiva, sou formado em todos os cursos de elétrica que a RGE pode fornecer. Amém? Hoje, meus irmãos, eu volto lá e eles não me conhecem. Amém? Ai, irmão, teu pai. Meu pai, meus irmãos, há um tempo atrás, uns 2 anos, se separou da mulher. Amém? Os motivos lá, amém? Se separou da mulher. Aí queria tomar veneno para se matar. Eu digo, mas foi lá comer um pão com veneno de rato dentro. Depois veio lá em casa. Eu comi um pão com veneno de rato, eu vou me matar. Quem quer se matar, se atira na frente da carreta. Não fica fazendo draminha. Amém? Porque sabe o destino que vai. Para o céu não vai. Amém? Para o céu não vai. Já está sabendo o destino, para que sofrer? Aí foi lá em casa. Eu digo, vai lá no hospital, eles vão fazer uma lavagem no estômago. Depois vem para aí. Aí voltou. Triste, cabeça baixa. O que foi? Eu queria dormir aí, não sei o que. Eu digo, não, agora tu quer dormir. Mas, irmãos, eu não falei nada. Amém? Eu não joguei nada na cara. Não falei nada de nenhuma situação. Eu só disse para ele, tu sabes, melhor que todo mundo, o que nós dois passamos. Então, assim, eu não vou te julgar. Eu nunca vou te negar um copo d'água, um prato de comida. A minha casa está de portas abertas. Porque aqui o amor de Jesus reina. Só que aqui a justiça de Deus reina também. Tem regras. Glória a Deus. E ele ficou ali 6 meses, ele morou na minha casa. Só que daí começou a querer fazer coisa errada, roubar carro, foi preso, fugiu e agora tá lá. Para me encontrar ele, eu tenho que ir lá por Porto Alegre, pelas ruas lá perto da rodoviária. Em algum lugar eu acho ele atirado no chão lá. Mas irmão, teu pai? É meu pai. Amém? Um homem que tinha carro, casa, era encarregado numa empresa e agora tá lá. Tudo que se faz nessa terra se paga. Amém? E a tua mãe, irmão, a minha mãe, ainda quando eu tinha 17 anos, eu fui procurar ela, porque eu queria pedir perdão para ela. E deu acaso, meus irmãos, que uma tia minha me ligou e disse que sabia onde ela estava. E ela já estava em coma no hospital. Por quê? Porque, meus irmãos, foi assaltar uma lotérica. Confiaram nas mãos dela. Vai com dinheiro, a gente te encontra em tal lugar. De encontro. Fugiu com o dinheiro dos outros. Aí acharam, amém? Tinha levado 4 tiros, já não se mexia. Amém? Já não falava, estava lá em coma. Aí chega o Renan lá, com a Bíblia, terno, e pede perdão. Amém?
2 dias eu fiquei com ela no hospital. Aí fiquei os 2 dias lá. No segundo dia, meus irmãos, por volta das 6 horas da manhã, eu estava de mão dada com ela e conversando, pedindo perdão por não ter procurado, falando de Deus. De repente ela apertou a mão. E aí eu digo, ó, vai abrir os olhos e vai me dar um oi. Não, ela abriu a mão e fechou e gelou. Ali acabou-se. Amém? Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Naquele momento, para aquela mulher, Jesus voltou. Quem disse que Jesus ele não volta? Naquele momento, Jesus voltou. E ela estava preparada? Eu garanto que se naquele momento abrisse os olhos dela e falasse, tu quer aceitar Jesus? Eu quero ir para o céu. Só que, irmãos, quando tem condição, não quer. Quando estão em perfeito estado, amanhã eu aceito Jesus. Eu vou deixar para amanhã. Jesus te quer hoje. Jesus te quer da maneira que você está hoje. Amém? Não, você pode fazer hoje, amanhã pode ser tarde. Amém? Aleluia, Jesus, irmãos. É essas palavras que o Senhor tem. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quer transformação de Deus? Confia nas mãos dele. Entrega teus caminhos a Cristo e tudo Ele fará. Amém? Receba essas palavras no teu coração. Amém? Aleluia, Jesus, irmãos. É este o trabalhar de Deus. Amém? É esse o trabalhar do Senhor. Está aqui, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Jesus, Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou, mas irmão, eu estou passando uma dificuldade, uma luta tremenda que o irmão não tem ideia. E eu estava passando o quê? Amém? E eu passei o quê na minha vida? E hoje, meus irmãos, eu posso dizer que Deus, Jesus, Ele é tudo para mim. Aleluia. Nada, Deus, Ele deixa que me falte. Amém? Mas tem que ser assim, irmãos. Ninguém falou que seria fácil o caminho do cristão. Ninguém disse que ir morar no céu seria fácil. E morar no céu, meus irmãos, não significa você vir aqui, encher a igreja de palavra bonita. Encher a igreja, chegar aqui e começar a gritar, rodear no meio da igreja. Chegar aqui com um terno novinho e começar a falar um monte de coisa. Não é isso. Não é isso. Isso aqui se resume em salvação. Do começo ao fim se resume em salvação. Mas irmão, eu não gostei. Não pregou. Eu estava esperando o irmão dizer que eu ia ganhar um carro novo, uma casa nova. Não. Não espera isso de mim, amém? Eu venho trazer a mensagem da última hora. Amém? Eu venho trazer a mensagem da cruz. Amém? A mensagem que Jesus. Amém? E é isso, meus irmãos, que o Senhor Ele quer. E o Senhor Ele quer um passo de nós. O Senhor quer ver atitude de homens e mulheres que querem mudar de vida, que querem aceitar a Cristo. Mas irmão, eu não tenho força. É Deus quem vai te dar força. Mas irmão, eu estou fraco. É na tua fraqueza que Deus mostra a sua grandeza, amém? Irmãos, vamos nos colocar em pé para receber a serva do Senhor, amém? Que estará entregando também os recados do Espírito Santo, amém? Recebemos a serva de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Jesus. Pode exaltar o nome do Rei Jesus. Pode glorificar o nome santo do Senhor, aleluia. Eu salvo o povo de Deus com a perfeita paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Eu só vi palmas, cadê o glória a Deus? Porque a maioria é pentecostal, a maioria serve a Deus. Tinha que ter explosão aqui neste lugar, tinha que ter Pentecoste nesta noite. O povo está calado, o povo está em silêncio, e Deus quer renovar você, para você nascer. Levanta as mãos para o alto, vamos fazer um minuto de adoração. Aleluia, tu vai usar o pulmão que tu tem, o fôlego de vida que Jesus te deu aí. Agora tu vai bater palma e glorificar o nome
cansado, Jesus está voltando, irmãos. O povo de Deus não pode cansar.